Irmãos queridos, nós vamos então abrir a palavra de Deus no texto de Hebreus capítulo 1, e faremos a leitura de todo esse capítulo. Hoje nós estamos abordando à noite sobre mais um dos solas da Reforma, os solos Christus, só Cristo. E eu penso que esse texto, ele trabalha com muita clareza esta verdade magna da fé cristã. Então abra em Hebreus capítulo 1. O texto diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestido. Também, qual manto, os enrolarás, e como vestidos serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Irmãos, eu gostaria então de tratar com vocês nesta noite sobre o tema a majestade incomparável de Jesus. À guisa de introdução, eu gostaria de afirmar primeiramente que a carta aos Hebreus, nós não sabemos exatamente quem foi o seu autor, seu escritor, nem precisamente o tempo, só sabemos que foi num tempo de perseguição. É considerada a chave hermenêutica do Antigo Testamento. Você não consegue entender com clareza o Antigo Testamento sem lê-lo pelas lentes da carta aos Hebreus. Hebreus faz, como nenhum outro livro do Novo Testamento, esta conexão entre as sombras do Antigo Testamento e a realidade do Novo Testamento. A carta aos... Dá para assustar, mas a gente fica firme. A carta aos Hebreus é considerada também de o quinto evangelho. Quinto evangelho porque os 4 evangelhos tratam do que Cristo fez aqui na terra: seu nascimento, sua vida, seus ensinos, seus milagres, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. Mas a carta aos Hebreus revela para nós o que Cristo continua fazendo no céu, o seu ministério de reinado e de sacerdócio, intercedendo pela igreja. A carta aos Hebreus ainda retrata, como nenhum outro livro do Novo Testamento, a superioridade de Cristo, primeiramente em relação aos profetas, depois em relação aos anjos, depois em relação a Moisés, em seguida em relação a Arão, e finalmente em relação a Josué,
se nós pudéssemos sintetizar essa carta numa única palavra, ela seria melhor. Cristo é melhor. Cristo é melhor. Isso porque esta carta foi escrita num contexto em que a igreja estava sendo perseguida e muitos judeus convertidos a Cristo, em virtude da perseguição, estavam de malas prontas para voltar para o judaísmo, para fugirem da perseguição. E o autor aos Hebreus escreve esta carta para dizer o seguinte: voltar para o judaísmo, depois de ter abraçado o cristianismo, é um retrocesso, é uma apostasia, é deixar a realidade para voltar para as sombras. Isso porque Jesus é melhor do que os profetas, do que os anjos, do que Moisés, do que Arão, do que Josué. O sacrifício dele é superior ao sacrifício levítico. A nova aliança que ele estabeleceu em seu sangue é superior à velha aliança. A ordem dele, de acordo com a ordem de Melquisedeque, é superior à ordem levítica. Portanto, Jesus Cristo é melhor, ele é suficiente. Então, dito isto à guisa de introdução, vamos entrar na exposição do texto lido. A primeira verdade que esse texto nos informa, meus irmãos, é que Deus só pode ser conhecido porque Deus se revelou. O conhecimento de Deus não procede da investigação humana, mas da autorrevelação divina. Nós não conhecemos Deus porque nós pesquisamos acerca dele. Partiu de nós esta investigação, não. Você e eu só conhecemos a Deus porque Deus revelou-se a si mesmo. E ele o fez de 4 formas. Primeiro, Deus se revelou na criação. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Segundo, Deus se revelou em nossa consciência. Segundo Romanos 12:15, de acordo com Romanos 12:15, há um tribunal dentro de cada um de nós. Há um censor moral dentro de nós. Nós temos a capacidade, ser humano embora caído, de ter noção de certo e errado. Então nós temos essa percepção porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Terceiro, Deus se revelou nas Escrituras. Nós chamamos da revelação especial de Deus. Você e eu podemos conhecer todo o conselho de Deus, toda a vontade de Deus para a nossa vida, ao examinarmos as Escrituras, porque elas são todas inspiradas por Deus. Elas contêm a revelação de Deus. Elas nos falam acerca da pessoa de Deus, da obra de Deus, do propósito de Deus, para a sua, para a minha, para a nossa vida. Mas agora, o autor aos Hebreus vai chegar ao pináculo desta revelação, quando vai mostrar para nós que a suprema, maior, última revelação de Deus a você e a mim é por meio de Jesus Cristo. A revelação de Deus foi progressiva até Jesus, mas não a partir de Jesus. Em outras palavras, não há mais novas revelações, não há mais novas profecias, não há mais novo conteúdo a ser agregado. A Bíblia já tem uma capa ulterior. A máxima revelação de Deus é por meio de Jesus Cristo. E agora vamos ver em segundo lugar que Deus falou pelos profetas. Olha comigo o versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Vejam vocês, e aqui eu queria só dar essa notinha de rodapé, esses 4 primeiros versículos de Hebreus são considerados o texto mais erudito escrito na língua grega de todo o Novo Testamento. Esse texto aqui na língua original é uma espécie de mensagem puríssima, no sentido clássico, de beleza, de profundidade, de clareza, de eloquência na língua original. E aqui ele vai dizer que Deus falou muitas vezes. Deus falou de muitas maneiras, variadas vezes com métodos distintos.
Deus falou aos pais, aos nossos antepassados. E Deus falou a eles de muitas formas, de muitas maneiras, em muitas ocasiões, pelos profetas. Foi Deus quem levantou os profetas. Foi Deus quem inspirou os profetas. Foi Deus quem deu a eles a mensagem que eles transmitiram. A natureza essencial da profecia era esta: assim diz o Senhor. Mas agora, amados irmãos, é importante entender mais uma lição aqui. A revelação dada por Deus aos pais, muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, foi uma revelação parcial, foi uma revelação incompleta, foi uma revelação fragmentada, foi uma revelação que se cumpriu e se plenificou em Cristo. Em outras palavras, a lei não foi dada em oposição à graça, mas a lei foi dada para nos conduzir à graça. Agora então Deus está alcançando a plenitude, o pináculo, o ponto mais alto, a plena revelação dele na pessoa do seu Filho. O seu Filho é o próprio Deus, que veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora notem que, em terceiro lugar, Deus não só se revelou, Deus não só falou pelos profetas, mas agora em terceiro lugar, Deus falou pelo seu Filho. Versículo 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Prestem bem atenção nisso. Nesses últimos dias, não são praticamente os dias finais que hão de anteceder imediatamente a segunda vinda de Cristo. Últimos dias é um termo técnico do Novo Testamento para retratar desde a primeira vinda à segunda vinda. Nós estamos nesse tempo. Então, nesses últimos dias, Deus os falou pelo Filho. E aqui é importante entender que Deus sempre falou pelo Filho. No Velho Testamento, em sombras, em símbolos. Porque Jesus é a semente da mulher, prometida lá no Éden. Jesus é o Cordeiro da Páscoa, simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa. Jesus foi simbolizado pelo tabernáculo. Jesus foi simbolizado pela Arca da Aliança. Jesus foi simbolizado pelo templo. Jesus foi simbolizado pelas festas de Israel. Jesus foi simbolizado por todos os sacrifícios e rituais do templo. Jesus foi simbolizado pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo. Jesus foi simbolizado pelo maná. Jesus foi simbolizado pela água que brotava da rocha. Jesus era todo o conteúdo e a essência do próprio Antigo Testamento. Ele foi prometido como o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Tudo no Antigo Testamento apontava para ele. Agora no Novo Testamento Deus tem falado pelo Filho, não através de símbolos, mas de realidade plena, porque o Verbo se fez carne. Agora podemos ver a Deus na face de Cristo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o dono da igreja, o fundamento da igreja, o cabeça da igreja, protetor da igreja, o edificador da igreja. Ele é o grande eu sou, prometido no Antigo Testamento. Ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a porta das ovelhas, ele é o bom pastor, ele é a ressurreição e a vida, ele é o caminho e a verdade e a vida, ele é a videira verdadeira. Ele é aquele que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Deus nos falou por meio do seu Filho, agora não mais através de símbolos, mas do Verbo que se fez carne. Dito isso, irmãos,
O autor aos Hebreus vai agora cuidadosamente provar uma tese para nós, de que este Jesus, por meio de quem o Pai se revelou de forma maiúscula e superlativa e final, ele é superior aos profetas. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque o autor aos Hebreus cuidadosamente vai mostrar para nós a superioridade de Cristo em relação aos profetas, mostrando-nos os seus 3 ofícios. Ele é o profeta, ele é o sacerdote e ele é o rei dos reis. Se não, vejamos. Quando diz nesses últimos dias os falou pelo Filho, ele está apontando que Jesus é um profeta superior aos profetas que falaram aos pais. Agora notem comigo, por gentileza, no verso 3, depois de ter feito a purificação dos pecados, ele aponta aqui que Jesus é o sumo sacerdote, que ao mesmo tempo que ele é sumo sacerdote, ele é o perfeito sacrifício. Mas notem comigo no verso 3, a parte final, quando diz que depois que ele fez a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, e aqui ele se refere ao Rei dos Reis. Então, ao falar da superioridade de Cristo, o autor aos Hebreus mostra que ele é superior, porque ele é o profeta maior, porque ele é o sumo sacerdote perfeito e porque ele é o Rei dos Reis. Mas vamos detalhar isso. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção, agora eu quero pensar nesse particular primeiro. Jesus, a superioridade do Filho em relação aos profetas. Primeira coisa é que Jesus é a última e final voz profética de Deus a nós. Irmãos, entender isso é tão importante, porque há no contexto evangélico brasileiro e mundial muitas pessoas que aguardam novas revelações, que todo dia, toda hora estão aí buscando novas revelações. Há muitas pessoas hoje que equivocadamente se levantam para trazer novas profecias, novas revelações, como se o cânon estivesse aberto, como se a revelação de Deus não tivesse se plenificado em Cristo. E esse texto está mostrando para nós que isso é impossível. Não tem novas revelações, não tem novas visões, não tem novo conteúdo a ser revelado. A revelação ela foi progressiva até Cristo, mas não a partir de Cristo. Em outras palavras, esperar novas revelações depois que Deus revelou-se de forma plena e total em Cristo, é esperar algo que não vai acontecer. Ele é a última palavra para nós. Se você perceber no Velho Testamento, quando Deus mandava um profeta, ele via de regra falava de um atributo de Deus. Por exemplo, você pega Isaías, ele enfatiza a santidade de Deus. Você lê Amós, ele enfatiza a justiça de Deus. Você lê Oséias, ele enfatiza a misericórdia de Deus. Mas como Jesus veio não apenas para trazer uma faceta, um lado, um ângulo, um aspecto da pessoa de Deus, mas veio para trazer a plena revelação de Deus. Ele não veio para mostrar apenas a santidade, ou a justiça, ou a misericórdia, ele veio para revelar Deus. Ele é a própria expressão do ser de Deus, ele é o resplendor da glória. Habitou nele corporalmente toda a plenitude da divindade, por isso ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Mas vejam vocês, que o autor aos Hebreus prossegue e diz assim, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, aqui Jesus é o incomparável Filho de Deus. Você e eu somos filhos de Deus, mas você e eu não somos filhos de Deus na mesma categoria que Jesus é Filho de Deus. Jesus foi eternamente gerado do Pai. Jesus é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Jesus tem os mesmos atributos do Pai e ele realiza as mesmas obras do Pai. Ele é o Filho de Deus. Ele é divino. Portanto,
Nenhum profeta ocupou essa honra. Nenhum anjo jamais ocupou essa honra, ela é exclusiva de Cristo. Mas prossegue o texto e diz assim: a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Notem vocês, irmãos, que Jesus sempre foi o herdeiro de todas as coisas. É claro que esse texto está se referindo à herança que ele recebe como fruto do seu sacrifício vicário na cruz e a sua ressurreição. Ele recebe você e eu como herança. Em outras palavras, você e eu somos não só presente do Deus Pai ao Deus Filho, mas somos também presente do Deus Filho ao Deus Pai. Ele nos comprou com o seu sangue. Somos dele. É por isso que nós somos a igreja de Cristo. Porque ele nos remiu, ele nos comprou, e agora nós somos dele, e ele recebe a herança de todas as coisas, tudo pertence a ele. E nós somos com ele nessa questão maior, co-herdeiros. Mas notem mais, Jesus como revelador do Pai, está escrito aí, eu peço a sua atenção, porque verso 2 termina dizendo assim: pelo qual também fez o universo. Isso é estonteante. Isso é estonteante, porque esta verdade posta aqui, irmãos, ela desbanca 4 teorias muito comuns e muito populares nos círculos acadêmicos ainda hoje. Primeira, a matéria não é eterna, a matéria foi criada. Segundo, este mundo não surgiu espontaneamente, a teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade. Este mundo não veio à existência de moto próprio, por vontade própria, ele não surgiu espontaneamente, me perdoe da expressão, ele não pariu a si mesmo, ele foi chamado à existência, pela palavra onipotente do Verbo, do Filho. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. É por isso que você vai ler em Gênesis 1:3, haja luz e houve luz, como as crianças cantaram hoje de manhã aqui. A palavra haja luz é o verbo da ação, é o verbo que torna a palavra em realidade, e ele é o verbo por meio de quem Deus criou todas as coisas. Terceira coisa que este versículo desbanca é a ideia de que o mundo surgiu de uma mega explosão. Irmãos, o nosso universo não é resultado de um acaso. E vou lhes dar 2 exemplos muito singelos para provar isso. Nós estamos no planeta Terra. Até hoje não se sabe, e não se tem nenhuma informação sobre isso, de que haja qualquer outro lugar no universo que tenha as mesmas características do nosso planeta para o desenvolvimento da vida. Por que estamos aqui? Foi por acaso? Mas se estamos aqui por acaso? Foi uma explosão que nos deixou aqui? Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Será que foi uma explosão que nos deixou precisamente, rigorosamente, onde deveríamos estar? Pense comigo na Lua. A Lua é a faxineira do planeta Terra. Se não houvesse a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Foi o acaso que deixou a Lua na sua órbita? E a resposta categórica é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Está posta a verdade de Deus. O universo foi feito por meio dele, por meio de quem também fez o universo. Quarta teoria que esse texto desbanca, a ideia de uma evolução de milhões e milhões de anos. Vocês se lembram que no mesmo ano que chegava Ashbel Green Simonton no Brasil, 1859, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada em escolas, desde o ensino fundamental até o pós-doutorado,
como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Aliás, criacionismo é artigo de fé, criacionismo é artigo de religião, cristianismo é artigo de ciência. Criacionismo, melhor dizendo, criacionismo é artigo de ciência. Que o universo foi criado, a ciência prova. O que você e eu cremos pela fé é que este mundo que foi criado pelo nosso glorioso Redentor, por meio de quem fez também o universo. Agora vejam vocês, amados irmãos, vejam vocês, que o texto vai nos mostrar outra coisa impressionante. Olha aí no versículo 3, no meio do versículo 3 está escrito assim: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não só criou o universo, nele tudo subsiste. Quem mantém este universo em movimento, quem dá sustentabilidade ao universo para ele não se desintegrar, é o nosso glorioso Redentor. Ele tem o seu governo e a sua providência, não só na igreja, mas na criação toda. Ele quem controla tudo, Ele quem sustenta tudo, tudo é sustentado por Ele. Mas notem comigo ainda, finalmente, do ponto de vista da comparação dele à superioridade aos profetas, quando ele diz assim, vejam vocês, no verso 3, ele é o resplendor da glória e é a expressão exata do seu ser. Em outras palavras, Jesus é a exegese de Deus, ele é a interpretação de Deus, ele é a explicação de Deus, ele é o resplendor da glória e ele é a exata expressão do seu ser. Você quer saber como é que é Deus? Olha para Jesus. Você e eu não vamos ver Deus, Ele é Espírito. Nós vamos ver Deus na face de Cristo. Nós vamos ver Deus por meio de Cristo, através de Cristo, porque você olhou para Ele, você está vendo Cristo, você está vendo o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Foi Ele quem veio trazer para nós a plena, total a revelação do Pai. Mas agora, irmãos, tendo olhado a superioridade de Cristo em relação aos profetas, vamos ver a superioridade de Jesus em relação aos sacerdotes. Jesus é o sumo sacerdote que ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito. No versículo 3 está escrito, depois de ter feito a purificação dos pecados. Isso é maravilhoso. Por que ele está falando isso? Porque ele está pegando agora o Velho Testamento. O que acontecia no Velho Testamento? Todo dia tinha que existir sacrifício pelo pecado, todo dia. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com sangue, para fazer purificação primeiro pelos seus pecados, depois pelos pecados do povo. Isso tinha que se repetir, e se repetir, e se repetir, porque os sacerdotes morriam, vinha o seu sucessor, repetir, e repetir, e repetir. Por que repetir? Primeiro, porque o sacerdote que oferecia era imperfeito. Segundo, porque o sangue que ele levava, sangue de touros e de bodes, era imperfeito. Então Jesus veio como sacerdote perfeito, oferecendo a si mesmo como sacrifício perfeito, de tal maneira que a morte dele na cruz propicia o sacrifício perfeito, por um sacerdote perfeito, de tal maneira que não há mais necessidade de existir qualquer sacrifício mais pelo pecado. Ele bane do altar os animais mortos. Hoje temos uma fonte eterna de redenção, segurança plena de perdão no sangue de Cristo, porque Ele é o sacerdote perfeito, que veio oferecer um sacrifício perfeito, cabal, irrepetível, suficiente. Mas agora notem comigo, que o autor vai mostrar a superioridade de Cristo em relação aos reis. Jesus é o Rei glorioso que está assentado à destra de Deus. Olha o versículo 3, como termina. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Agora ele está entronizado. Lembra de Filipenses 2? Que Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte, morte e cruz,
pelo que também Deus o Pai o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele está sendo super exaltado, não tem como exaltá-lo mais, exaltado pelo próprio Deus Pai, assentado à destra da majestade, de onde ele governa o universo, de onde ele governa a igreja, e também de onde ele exerce o seu ministério sacerdotal, como sumo sacerdote, que vive para sempre para interceder para a igreja. Por isso, nós podemos ser salvos totalmente, diz Hebreus 7:25. Essa é a superioridade do Senhor Jesus Cristo. Ele é o maior profeta, ele é o sumo sacerdote, ele é o rei dos reis. Mas eu quero concluir, de forma breve agora, mostrando para vocês que dos versos 4 a 14, e eu não vou debulhar isso com mais demora, mas só destacar para os irmãos que agora ele começa a mostrar, a partir do verso 4, tendo se tornado tão superior aos santos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. E aqui eu chamo a sua atenção. Por que Jesus é superior aos anjos? Primeiro, porque tem um nome superior. Está aqui no versículo 4. Segundo, por que Jesus é superior aos anjos? Porque ele tem uma dignidade superior. Versículo 6. E novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, os anjos foram criados por ele e adoram a ele. Ele recebe a adoração dos anjos, por isso ele é superior aos anjos. Terceiro, ele tem uma natureza superior. Olha o verso 7. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. A morte e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, de milhares, milhares, milhões de milhões. Não estou falando de anjo da guarda. Estou falando de anjos que estão ao seu redor. E quantas vezes você não percebe, não nota, não vê, mas eles estão aí, guardando você, para você não tropeçar nenhuma pedra. Se você anda em todos os caminhos de Deus, você tem esses guarda-costas celestiais, você tem esses protetores divinos, que estão a serviço de Cristo, para cuidarem da igreja, para protegerem a igreja, para proteger os crentes. Então, irmãos amados, encerro aqui, dizendo que esse texto, que trata da superioridade de Cristo,